Você já ouviu falar na cornucópia? O arquétipo da prosperidade, da abundância e da fertilidade? É sobre ele que nós vamos falar no vídeo de hoje. Bom, gente, antes de começar o vídeo de hoje falando de fato da cornucópia, eu gostaria de ressaltar e relembrar vocês a importância de ir buscar conhecimento numa fonte onde é confiável. Eu, por exemplo, sempre que eu vou ler alguma coisa ou que eu vou estudar alguma coisa referente a arquétipos, eu busco a fonte Carl Gustav Jung. Esse cara é o cara que trouxe o conhecimento pra gente. Esse é um dos livros que eu mais gosto dele, O Homem e Seus Símbolos, tá? E o Carl, foi ele quem trouxe esse conhecimento à tona, né, dos arquétipos e que estudou a fundo. A linguagem que ele utiliza nos livros dele não é muito fácil. Eu sempre recomendo de ler 2, 3, 4, 5, quantas vezes forem necessárias. Eu mesmo leio, já perdi as contas de quantas vezes eu li esse livro mesmo. Eu leio muito porque eu gosto de ter certeza daquilo que eu estou aplicando no meu trabalho, principalmente porque eu trabalho desenvolvendo material de marketing com arquétipos, logotipo com arquétipos, e eu gosto de ter certeza daquilo que eu estou entregando para o meu público-alvo, para o meu cliente. Então eu sempre leio Jung. É claro que eu leio outro tipo de material, outros escritores que vieram depois de Jung, falando, né, fazendo referência ao trabalho de Jung. Esses escritores são confiáveis, porque eles estão indo buscar na fonte, com uma visão mais moderna, com uma pegada diferente, mas existem muitas pessoas que escrevem livros, inclusive, materiais, onde não tem fundamento nenhum da psicologia e que não tem, digamos que, a consequência que nós gostaríamos que tivesse na nossa vida. É claro que não dá bem para manipular esse tipo de energia. A energia não se manipula. Quando você brinca com isso, você pode se queimar. Então eu prefiro nem indicar isso para as pessoas, porque é tipo o ocultismo mesmo, né? Você não sabe o que está do outro lado. Você só sabe que funciona, mas você não sabe como aquilo volta para você. Então não é muito legal você mexer com esse tipo de coisa. Mas a cada um de jogar o seu jogo, né? Quem sou eu para falar para você fazer ou não os seus experimentos? Aliás, eu sou o tipo de pessoa que gosto muito de fazer experimentos com a minha própria vida para poder ter certeza do resultado e poder trazer esse conhecimento para vocês. E eu estou falando isso para vocês hoje, de ir buscar conhecimento na fonte, justamente porque hoje uma grande amiga minha me mandou um áudio falando: olha, Roberto, que legal esse arquétipo que fala sobre prosperidade, que fala sobre... E aí ela me mandou um link de um vídeo do YouTube onde ela viu esse arquétipo e eu fui assistir o vídeo, claro. Fiquei interessado. E a pessoa, um vídeo muito bom por sinal, a pessoa está falando todos os arquétipos, toda a simbologia positiva que vem na cornucópia, mas eu percebi uma falha muito grande e é por isso que eu queria trazer esse vídeo para vocês hoje, porque é muito importante que vocês conheçam o que aquele arquétipo representa, mas também é importante de saber quais são os efeitos negativos de usar um determinado arquétipo. Principalmente quando a pessoa fala: olha, esse arquétipo é positivo, esse arquétipo é negativo. Isso não existe. Um arquétipo é um arquétipo e todo arquétipo tem o lado sombra e o lado luz. O lado sombra é o que as pessoas chamam de negativo e o lado luz é o que as pessoas chamam de positivo. Só que as pessoas tendem a generalizar, como, claro, né, o ser humano é assim. Nós, como seres humanos, nós temos essa tendência a generalizar as coisas. Então, para acabar com essa dúvida, eu decidi fazer uma série de vídeos para vocês. Eu vou trazer todo o conhecimento que eu tenho de arquétipos aqui no canal de forma gratuita. Eu não sei se vocês se lembram, mas eu tinha um curso que eu vendia, o curso dos arquétipos, e por conta do meu negócio com os arquétipos, logotipo com os arquétipos, eu tive que parar com as aulas porque ficou muito corrido, graças a Deus, não estou reclamando, mas eu tive que acabar com o curso, né? Não tinha mais como eu continuar com o curso. E eu gosto, quando eu cobro por um conteúdo, como eu cobrava pelo curso, eu gosto de dar o meu tempo para o aluno. Então eu tinha que ter pelo menos um dia na semana disponível para tirar todas as dúvidas, conversar com os meus alunos, que era muito legal, mas eu não tinha mais esse tempo, então eu tive que parar com o curso. E já que eu estou vendo tanto conteúdo bom na internet, mas com falhas da psicologia, porque eles trazem o arquétipo, mas não trazem a fundo esse ponto da psicologia, que é o mais importante dentro do arquétipo, eu decidi que, na medida do possível, eu vou trazer para vocês consertos, eu vou consertar aquilo que está na internet de forma errada,
por uma perspectiva junguiana, uma perspectiva psicológica, onde você vai ter acesso a esse conhecimento de uma forma mais técnica, mas mais aplicável para a tua vida. Então essa é a razão de eu estar fazendo esse vídeo de hoje. E aí vamos lá. O que eu vi no vídeo é o seguinte: a cornucópia, ela tem realmente uma simbologia. Ele em si não é o arquétipo da prosperidade, da abundância, da fertilidade, não. Ele tem dentro dele o arquétipo da multiplicação. Então ele multiplica. E aí é muito importante lembrar daquilo que eu falei no começo do vídeo, que o arquétipo tem o teu lado luz e o teu lado sombra. A multiplicação tem esse lado. Você é capaz de adivinhar qual é o lado negativo e qual é o lado positivo da multiplicação, nesse caso? Escreve nos comentários o que você acha que significa o lado sombra, o que você acha que significa o lado luz do arquétipo da multiplicação que está dentro da cornucópia. E aí eu vou explicar para vocês agora. A cornucópia, ela é um símbolo utilizada por milenar, né, usado por muitos anos, e o que eles fazem, na verdade, eles faziam, ainda se usa dessa forma hoje, né, colocando um ramalhete de flores, colocando frutas, colocando arroz, milho, que são coisas que se produzem em grande quantidade, fazendo com que isso tenha uma projeção de prosperidade. Essa projeção, né, que é a multiplicação, é o arquétipo que está lá dentro, tá? Não é a fruta, não é o dinheiro, não é a casa, o carro, o apartamento, não é isso. O que está dentro simbologicamente, né? Se é assim que se diz em português, o que está dentro da cornucópia simbologicamente seria a projeção, a multiplicação. O lado positivo disso é que tudo que você coloca ali vai ser multiplicado em quantas vezes forem necessárias, né? Porque o que acontece é o seguinte: a cornucópia, ela vem de um símbolo natural, da natureza, que é o chifre, aquele chifre que faz uma volta. E o chifre, assim como todas as plantas, como todos os planetas, como a célula que está no nosso corpo, que desenvolve um novo embrião, um novo feto e assim por diante, tudo que vem da natureza tem essa matemática, que é a matemática de Fibonacci, que eu já falei aqui no canal. Essa matemática, ela está inclusa dentro da cornucópia, fazendo com que tudo que você coloque ali se expanda de forma natural. Ou seja, né, a matemática natural está ali dentro, fazendo com que você coloque ali e se expanda. Então, o que acontece? Na agricultura grego-romana, antigamente, eles colocavam as flores na época da plantação, porque eles queriam que as flores se multiplicassem de forma natural, claro, óbvio, mas de forma numa projeção muito grande. A mesma coisa eles faziam na época dos animais, eles colocavam pedaços de carne, pedaços de animais, leite, quando eles queriam que o leite se multiplicasse, e assim por diante, para poder fazer com que houvesse uma multiplicação. Ou seja, esse conhecimento não é um conhecimento falado, mas é um conhecimento que existe já há muitos e muitos e muitos anos, né? E agora, o que acontece? As pessoas estão usando isso por conta dessas fontes que não são confiáveis, que principalmente essas do YouTube, onde você vai lá, ouve dizendo que a cornucópia projeta prosperidade, projeta abundância, projeta fertilidade, e aí a pessoa começa a colocar em tudo quanto é lugar dentro da casa dela, esquecendo que o arquétipo que está ali não é o arquétipo da fertilidade, não é o arquétipo da prosperidade, da abundância, é o arquétipo da multiplicação. Ou seja, é uma mandala, gente. Aquilo ali é uma mandala. A mandala, para quem não sabe, ela é um símbolo circular, e tudo que está dentro dela se projeta, né, para o mundo, se multiplica para o mundo. É por isso que quando você tem uma mandala na sua casa, você não pode escrever nada de ruim em cima dela, porque ela projeta aquilo, ela faz com que aquilo se multiplique na tua vida, principalmente na vida de quem escreveu, né? E a cornucópia é uma mandala, e ela projeta tudo que está dentro dela num número matemático, Fibonacci, natural, ou seja, vai vir numa proporção da natureza, algo muito grandioso que nós não temos controle sobre isso. Haja visto o que está se passando agora com esse vírus novo, Covid, que ninguém consegue controlar isso aí, porque vem pela natureza, é algo que a natureza criou, e se virem agora, seres humanos, é mais ou menos assim que funciona com a cornucópia também. Então, por que eu tenho
que ressaltar esse lado negativo da cornucópia. Porque se você colocar, como eu vi no vídeo do YouTube, onde a pessoa dizia, coloque na cozinha, porque é uma obra de arte bonita, né? Quando você compra uma cornucópia, ela é muito bonita, dá vontade mesmo de colocar para todo mundo ver. Mas a cornucópia, se você coloca ela numa mesa de jantar, por exemplo, e as pessoas se sentam para jantar naquela mesa e começam a conversar e começam a falar, por exemplo, sobre coronavírus, sobre doenças, sobre acidentes que aconteceram durante o dia, o que você acha que aquilo ali vai fazer? Bingo! Multiplicar. Ela multiplica aquilo dentro da vida da pessoa que está falando. Então é extremamente perigoso usar esse arquétipo pensando que ele só vai trazer prosperidade, abundância e fecundação na tua vida. Não é isso, porque o arquétipo verdadeiro não são esses, é o arquétipo da multiplicação. Então tudo que você falar ali dentro vai afetar a tua vida de forma direta, mas de acordo com aquilo que você disse, né? Então aquilo que você... existe um ritual, aí entra nessa parte do ocultismo, né? Porque as pessoas não têm o conhecimento do além para entender por que isso acontece, só sabe que funciona, que é escrever no papel coisas que você quer e colocar dentro da cornucópia. Que ela projeta aquilo, né? Mas você não pode colocar eu quero, porque se você colocar eu quero, a palavra eu quero, o querer, já faz com que você nunca tenha, porque você quer. Então é como se você estivesse projetando, multiplicando muitas vezes aquilo que você quer e não aquilo que você tem no mundo universal, porque no universo nós somos seres humanos e nós somos tudo. Quando a gente entende que nós somos parte do tudo e do todo, nós entendemos que o todo é nosso. Então a gente não precisa querer, a gente só precisa conquistar, né? A gente precisa ter. A gente precisa absorver, a gente precisa materializar. A palavra mais utilizada hoje é a materializar. Então, a gente precisa materializar. E aí, quando você coloca ali dentro da cornucópia essa simpatia, digamos assim, você escreve já como se você tivesse, que é aquele diário que você pode escrever também, mas a cornucópia, ela tem lá a simbologia dela, que é a simbologia da matemática natural de Fibonacci, que vai projetar na tua vida de forma natural. Eu não aconselho você comprar cornucópia de gesso, ou de cimento, ou de ferro, que fazem por aí. Se você quiser, você pode comprar também. Mas eu recomendo você... eu não vou dizer comprar, porque não vai muito bem de acordo com aquilo que eu acredito, né? Mas como eu moro no sítio, que aqui eu moro no Canadá, mas eu moro num lugar aqui no Canadá onde é muito comum você sair por aí e encontrar restos naturais, né? Por exemplo, é comum aqui no Canadá você ir dar uma volta no mato e encontrar o chifre do alce. É muito comum e é bonito de ter pendurado na parede. Então assim, não é porque você vai caçar o alce pra ter o chifre, você vai lá na natureza e ele vai estar lá caído no chão, porque o alce, existe o instinto de defesa dele no inverno é correr para não ser morto pelos seus... por aquilo que vai capturar pela sua presa. Isso, pela sua presa. Eu acho que é presa em português. Então, a presa... eu acho que é presa mesmo. Gente, o meu português tá péssimo. Às vezes eu fico tempos para lembrar uma palavra e eu lembro depois, muito tempo depois. Então, é assim, o alce precisa fugir daquilo que vai caçá-lo, né? Seja o homem ou seja outro animal. Então, o chifre dele é muito grande e as árvores são muito juntas. Eles precisam quebrar o chifre, ficar sem chifre, perder o chifre para poder fugir no inverno. E eles quebram naturalmente, então eles encontram duas árvores que estão muito próximas, coloca a cabeça dentro da árvore e puxa a cabeça até o chifre quebrar e cair. Então geralmente quando você encontra um chifre, você encontra os dois juntos, porque eles estão caídos no mesmo lugar, porque o alce quebrou ali junto. Ele fez força e quebrou os dois no mesmo lugar. Quando não, o outro está muito próximo, porque ele quebrou na hora que ele puxou, mas caiu depois, mas está próximo ali. Então é uma coisa comum de acontecer aqui no Canadá. São coisas assim corriqueiras que não acontecem no Brasil, mas que é muito normal aqui. Como ontem, por exemplo, eu fui tirar um final de semana numa fazenda aqui do Canadá e eu encontrei 4 tartarugas atravessando a estrada no meio do caminho. Uma delas eu consegui tirar, porque era rodovia de baixa velocidade, eu consegui parar o carro, pegar ela, levar ela pro mato de novo. Mas é muito comum de ver aqui, coisa que não é no Brasil. Então, se você tem essa possibilidade de viver num local onde você é capaz de encontrar o chifre natural, porque
vem a matemática da natureza incluso ali, que é a matemática que você precisa, aí eu recomendo você ter esse, porque esse, que é o que eles utilizavam antigamente, é o que você vai realmente ter a matemática exata, Fibonacci, a matemática da natureza, que faz com que as coisas se projetam de forma natural e de forma ampla na tua vida. Mas é muito importante que se você tiver esse símbolo, essa simbologia dentro da tua casa, que não esteja na presença de pessoas que falem coisas ruins, porque ela vai projetar aquilo principalmente dentro daquela casa. A energia do local pode mudar. Então, eu queria trazer esse assunto hoje para poder lembrar vocês que o arquétipo tem dois lados, gente. Não importa o que vocês pensem ou o que vocês queiram, o arquétipo tem os dois lados. Nós somos luz e nós somos sombra. Nós, como seres humanos, nós somos um arquétipo, né? Jesus Cristo, por exemplo, ele trouxe o arquétipo à luz, o seu próprio arquétipo, né? Quando você fala de Jesus Cristo, né? Um ser iluminado que trouxe a palavra de amor aos seus seguidores, né, que vem perdurando aí por mais de 2000 anos até hoje. Então ele se transformou no arquétipo de luz, ele veio como arquétipo de luz, né, e ele melhorou isso com o passar do tempo e levou essa palavra para nós. Então ele trouxe à tona o seu arquétipo de luz. Assim como se nós pegarmos um arquétipo na Bíblia, Lúcifer, né, Lúcifer, um anjo da luz, por isso se chama Lúcifer, ele trouxe à tona o arquétipo da sombra, que é o arquétipo das trevas, né, onde ele se rebelou contra Deus e enfim, toda aquela história que a gente já sabe. Então assim, o arquétipo ele tem os dois lados. Lúcifer, o próprio nome já diz que é um arquétipo positivo, né, a luz, algo que clareia, que ilumina, que vai iluminar os teus passos, né, enfim, mas ele trouxe à tona o arquétipo negativo, o arquétipo da sombra. E é por isso que eu queria trazer esse vídeo hoje, para lembrar vocês que quando vocês forem fazer um trabalho, pense nisso, vai atrás de uma fonte que é confiável, vai ler Jung. Jung é, assim, sem dúvida, sem a menor sombra de dúvidas, a melhor fonte que vocês podem absorver. Eu, por exemplo, tenho muitos clientes que chegam pra mim e falam: "Ah, Roberto, eu vi que a cornucópia é um arquétipo de prosperidade, de abundância, e eu quero ela no meu logotipo." Não vou colocar, não adianta pedir, né? Porque o cliente, ele contrata a gente pelo background que a gente tem, né? Eu tenho um conhecimento internacional, eu tenho clientes, hoje, nós fechamos essa semana passada, com mais um cliente da América Latina, um país novo, e na cidade de Caracas, e estamos em 20 países ao redor do mundo. Mas isso porque nós estamos entregando um trabalho de qualidade dentro do que o cliente precisa e não do que o cliente quer. Muitas vezes o cliente entra em contato com a gente e ele fala: "Olha, eu quero tal coisa." E aí quando ele responde o briefing, né, o questionário que a gente manda para ele, a gente vê que não pode, aquilo que ele quer não é aquilo que ele precisa. Então o que a gente faz? A gente faz 50% do caminho, levando para ele aquilo que ele precisa e tenta mesclar com aquilo que ele quer. Nem sempre é possível entregar exatamente isso, porque às vezes o que ele quer realmente não vai de acordo com aquilo que ele precisa, e aí não tem o que fazer. E esse é um dos casos, né, quando o cliente quer a cornucópia. E por que eu não coloco? Eu vou te falar por quê. Porque existe junto com os arquétipos essa questão da energia vibracional, que a gente não pode esquecer que existem muitas pessoas lá fora que estão torcendo pelo nosso sucesso, estão felizes com as nossas vitórias, mas existem muitas pessoas também que querem o contrário. Então, quem garante que alguém que não gosta de você vai pegar o teu logotipo e vai escrever alguma coisa ruim ali em cima daquilo e vai projetar na tua empresa, porque é a tua marca, é o teu logotipo, aquilo que a pessoa está escrevendo. Então, para evitar esse tipo de problema, eu contorno a situação colocando arquétipos que, se o cliente escrever qualquer coisa, ele vai ter um efeito rebote, ele não vai ter o efeito que ele espera, um efeito contrário àquilo que ele precisa, fazendo com que a tua empresa tenha mais visibilidade, seja lá o que for, da mensagem que você gostaria de passar. Então, o meu trabalho, eu como fundador da Logotipo com Arquétipos, e que desenvolve um trabalho que é de acordo com a psicologia junguiana dentro dos arquétipos, a minha obrigação é olhar e ver todas as possibilidades que vai afetar o meu cliente negativamente para não deixar aquilo acontecer dentro dessa simbologia dos arquétipos. Então, às vezes o cliente pede:
a cornucópia e eu sou obrigado a falar não, e eles não entendem, porque eles querem a cornucópia porque é um arquétipo de prosperidade. E aí eu falo, olha, não é um arquétipo de prosperidade. Aí eu sou obrigado a me sentar e dar uma lição, às vezes eu nem tenho tempo, mas eu tenho que falar pro cliente, olha, não é bem assim, ele vai trazer abundância para você, se você dependendo daquilo que você colocar ali dentro, porque ele é uma mandala, ele projeta. Então, gente, preste bastante atenção antes de projetar alguma coisa dentro da cornucópia, dentro da casa de vocês, porque com arquétipos não se brinca. É uma coisa muito séria, é uma vibração, é um poder quântico que pode afetar sim a sua vida emocional, a sua vida financeira, a sua vida mental, pode afetar toda a tua vida, todos ao teu redor. E, mais uma vez eu reforço, tá com vontade de ler? Vai ler Jung. Jung, o melhor material que você pode ter em termos de psicologia junguiana, de arquétipos, de conhecimento, e depois você pode ler outros livros que são escritos por psicólogos, psicanalistas, mas pessoas que têm uma base junguiana, que estudaram Jung, porque essas pessoas, elas colocam um toque pessoal, um toque moderno, falam numa abordagem mais moderna, mais fácil de compreender do que Jung escreveu há muitos anos atrás, porém, ainda está dentro do caminho junguiano, né? Não saiu fora. Não é como essas apostilas de PDF que você baixa gratuitamente, nada contra. Ou melhor, tudo contra, gente, porque acaba ensinando vocês coisas que não deveria, acaba ensinando vocês que aquilo determina um determinado arquétipo, ponto final, e isso não existe. Como eu disse, arquétipo tem o lado sombra e o lado luz, e esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, já sabe o que fazer, deixa o seu joinha aqui embaixo. Se não, deixa o seu negativo também, escreve nos comentários o que poderia ser melhor. E eu gostaria de pedir para você, já que a gente vai fazer vídeos falando sobre os arquétipos, quais arquétipos você gostaria de conhecer, o lado sombra e o lado luz? Deixa aqui embaixo nos comentários, que eu vou começar a pegar aqueles que as pessoas mais comentam e vou começar a trazer como vídeo para vocês. Assim a gente elimina de uma vez por todas as dúvidas, falando de uma forma junguiana, que é a forma que realmente faz a diferença na vida das pessoas, no inconsciente, trazendo uma informação mais forte, de forma plena e clara. Lembre-se, cornucópia pode ter em casa, mas tem que ser num quartinho, num cantinho da meditação, onde você vai chegar na frente dela e vai falar coisas boas, coisas positivas, para que aquilo reverbere na sua vida, para que aquilo se projete na sua vida. Não coloca na cozinha, não coloca na sala, não coloca onde alguém pode sabotar a sua vida, porque se alguém chegar ali na frente e falar alguma coisa negativa dentro da sua casa, é você quem paga a consequência. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço, até lá!